Olá, estamos começando mais um programa Direito na TV. O programa tem a iniciativa do curso de Direito da Unisul, juntamente com a OAB Subseção Tubarão. O direito médico e a da saúde é um ramo relativamente novo do direito e vem a cada dia se tornando mais presente e importante no mundo jurídico e na vida das pessoas. Recentemente, alguns casos como a violência obstétrica, erros médicos e a judicialização da saúde repercutiram nacionalmente e é sobre isso que vamos tratar hoje. Para isso, convidamos o Dr. Arlan Prates. Ele é advogado, especialista em Direito Médico e da Saúde e Processo Civil, e também presidente da Comissão de Direito Médico da OAB Subseção Tubarão, para debatermos sobre esses assuntos relacionados ao tema de hoje. Olá, Dr. Arlan Prates, seja muito bem-vindo ao nosso programa. E eu gostaria de saber do doutor qual a importância do direito médico hoje em dia para a sociedade. Olá, doutora, muito obrigado pelo convite a estar aqui hoje. Uma satisfação e, bom, o tema do direito médico, ele é importante hoje, porque é o seguinte, é um ramo do direito voltado para a proteção dos médicos, dos profissionais da saúde e também dos pacientes, né? Então não é a proteção só dos profissionais, mas também a proteção dos pacientes. Isso engloba, esse ramo do direito, que é o direito médico, ele engloba a judicialização da saúde, os processos relacionados entre a relação entre médicos ou profissionais da saúde e pacientes, isso engloba desde das ações reparatórias, como é o caso do erro médico, até a judicialização da saúde, né? Então, é um ramo bastante complexo, houve um imenso aumento nessas demandas, então foi necessária a criação de um estudo específico, né? Então, por isso que é importante. Ele estuda não só o direito civil, mas também o direito penal, direito tributário médico, constitucional, entre outros assuntos. Ele envolve dentro do direito médico uma série de gamas do direito também, né, específicos para o tema. Exato. É isso? Que teve a necessidade de criar algo específico para aquilo ali, tamanho o aumento das demandas. Sim, e o doutor muito bem colocou que houve, né, esse aumento de demandas. O que o doutor acredita, o porquê desse aumento? Então, tem uma série de fatores que contribuem para esse aumento. Historicamente, o médico, o profissional da saúde, mas mais voltado para o médico mesmo, que é o maior número de demandas, ele era tratado como uma pessoa muito importante na sociedade, chegando ao status, algumas vezes, de ter o dom da cura, um curandeiro. E isso não precisa ir muito longe, né? Algumas décadas atrás, o médico ainda era visto como uma pessoa acima do comum perante a sociedade. Tinha uma relação paternalista entre os médicos e os pacientes. O mesmo médico, às vezes era um médico numa cidade só e visitava a casa dos pacientes. O paciente, por muitas vezes, ia em um médico só, não tinha várias especialidades. Sim. Então isso acabou tornando uma relação paternalista e então não tinha muitas ações contra erro médico. Tinha um respeito, digamos assim, por aquele profissional? Exatamente. Na verdade, o que acontecia era o seguinte, se ocorresse uma morte ou algum dano, né, por virtude de doença, que o médico, mesmo que tivesse cometido um erro, ele não seria processado. A morte, esses danos eram tratados como uma eventualidade, uma fatalidade. Aconteceu. Hoje não. Começou a mudar para a relação de paternalista para a relação contratual. Essa relação contratual, os médicos tiveram que se adequar a ela, né, porque colocou o médico e o paciente no mesmo patamar, e os pacientes hoje já vêm com acesso à informação, um acesso mais fácil ao judiciário, então eles chegam no consultório já sabendo praticamente o que tem. Por conta do Google, do vizinho que falou que já teve isso, já teve aquilo. Então o médico teve que se readequar, o médico teve que se colocar num lugar de que ele tem que saber respeitar também o paciente e então a partir daí começou a igualar a relação e houve um aumento das demandas, porque a morte, o dano não é mais eventual. Agora, se alguém cometeu algum erro e causou algum dano, esse dano deve ser reparado. Sim, a lei da responsabilidade civil, ela
se tornou muito mais ampla e as pessoas tiveram esse conhecimento, como muito bem o doutor colocou, né, que hoje em dia tem essa facilidade da internet, muitas vezes ela vem para o bem, mas também vem pelo mal, porque a gente chama até o doutor Google, né? E aí tem muitas vezes que a pessoa tem essas visões distorcidas e acha que é uma coisa e é outra. Sim, nós vemos muito caso dos pacientes já chegam, eu tenho isso, e o médico falou que tu não tem, então já começa a complicar, porque na cabeça do paciente ele tem aquilo. E a gente mesmo olha no Google, às vezes tem algum sintoma, dá uma pesquisada antes de procurar o médico, e é errado, né? O médico existe para isso. Outra coisa que contribuiu também para o aumento das demandas foi a judicialização da saúde, as ações de medicamento, houve uma explosão e até teve um julgamento semana passada sobre isso, aumentou bastante. Então, tudo isso contribuiu para o aumento Eu até ia perguntar isso para o doutor. Essas ações, esses aumentos, eles de ações só contra os médicos ou ainda tem outros ramos do direito da saúde, enfim? Então, uma das áreas que mais tem ações são contra erro médico, né? O termo erro médico. Teve um estudo pelo CNJ que em 2017 e constataram que só nesse ano de 2017 foram entradas com 26 mil ações somente de erro médico. Então é um número muito alto, né? Trazendo isso dividindo esse número dá mais ou menos umas 70 ações por dia. 70 ações por dia? 70 ações por dia. Somente de erros médicos? Só de erro médico, só desse assunto. Então, é um aumento muito grande. Um dos que mais tem processo hoje é sobre erro médico. Também violência obstétrica, a judicialização da saúde também contribui para o aumento, as ações contra planos de saúde, as ações, não precisa nem ser um erro médico em si, hospitais, clínicas. Porque geralmente essas ações contra os médicos, automaticamente se coloca hospital ou clínica, né? Sim, a responsabilidade geralmente é solidária, né? Eles tentam colocar todo mundo e o que for julgado. E vamos ver o que vai sair. É mais ou menos assim que funciona. E eu até, desculpa, pode continuar, doutora. Não, eu até ia lhe perguntar, e qual o resultado dessas demandas? Todas elas são procedentes? Enfim, como é que... Então, no caso de erro médico, né, é um pouquinho mais complicado de comprovar esse erro. Então, nesse caso, as demandas já não tem tanta, o índice de procedência não é tão grande. Porque o que acontece? Geralmente, trata-se de uma responsabilidade subjetiva, que tem que ser comprovada a culpa do médico, o médico errou. Ou seja, que ele agiu de forma negligente, imprudente ou imperita. E essa demonstração da culpa é difícil, né? É um pouquinho mais complicada. E então, a grande parte dos casos não são julgados procedentes. Claro que existe casos em que a culpa está demonstrada, é muito mais fácil, e aí não tem como escapar. Além dos casos como cirurgiões plásticos, os próprios dentistas, que daí no caso é uma responsabilidade objetiva, independe da culpa, o próprio risco da atividade já prevê a culpa ali, né? Então... Doutor, nós vamos fazer um intervalo comercial e no próximo bloco nós voltaremos a tirar essas dúvidas com o Dr. Alan Platts. Até lá! Olá, continuamos com mais um bloco do programa Direito na TV. Hoje nós estamos conversando com o Dr. Alan Platts a respeito de direito médico. Doutor, no bloco anterior nós estávamos conversando sobre a responsabilidade dos médicos e esse aumento das demandas. E o doutor estava colocando que as ações de erro médico elas são mais difíceis de ser provadas, né? Como é apurado essa responsabilidade do médico, se realmente houve o erro ou não? Bom, geralmente é por perícia. Né? A maioria das ações de erro médico, ela é comprovada através da perícia judicial, ou do assistente técnico, né? Quando as partes contratam um médico de confiança, e que é um meio de provar. Daí tem que analisar os prontuários, a conduta, todo esse tipo de coisa para ver se teve realmente um dano ou não.
Claro que não é só, como no caso da responsabilidade objetiva, errou, tem que indenizar. Não, né? Tem que ter pelo menos um nexo de causalidade entre o ato do médico com o dano causado. Verificou que realmente ocorreu um dano, aí começa o dever de indenizar. Né? Na prática, todas essas ações, eu já perguntei no bloco anterior se elas são procedentes ou não, um número, enfim. O doutor consegue assim, estipular 10% ou 20% são procedentes as ações? Não tenho esses dados. Não tem os dados? Não, mas pela experiência que a gente tem, porque depende muito, né? Depende muito do caso. Se for constatado mesmo que houve um erro, porque assim, é um caminho longo para tu comprovar que houve um erro. Né? Na responsabilidade subjetiva ali é mais complicado. Então, se chegar no final do processo e ver que não conseguiu comprovar, não tem acabou ali, né? Não tem indenização, né? Então acaba a ação. E a título de curiosidade, doutor, quais são as especialidades que mais demandam, que mais entram com ações, né? Hoje, disparado, é a ginecologia e obstetrícia. Ginecologia e obstetrícia? Que mais tem ação contra, em virtude da violência obstétrica. Então, é bem complicado esse tema. Então, tem muitos processos contra esses profissionais, seguido aí da outra especialidade que gera bastante processo, é a ortopedia, né, traumatologia, clínica médica, os anestesistas, que geralmente vão como solidários. Por exemplo, ocorreu um erro, todo mundo que está dentro da mesa do centro cirúrgico praticamente é culpado. Né? Então, geralmente... aquilo que nós estávamos conversando no bloco anterior. Isso. Além de colocar o hospital, a clínica, enfim, todas as pessoas que estavam envolvidas ali no ato, né? Sim, então os pacientes, eles estão colocando todo mundo lá dentro do processo e depois cada um tem que comprovar o seu erro. Então, o residente, ele pode ser responsabilizado, o cirurgião, o auxiliar, o anestesista, todo mundo pode entrar no processo. Né? E dentro do processo cabe a discussão de cada um. Eu até acreditava que o maior número, a especialidade que tivesse o maior número era de cirurgia plástica. Já foi. Hoje em dia não é mais o maior número. Nem tanto. Só que um caso interessante das cirurgias plásticas é que 47% das cirurgias plásticas realizadas no Brasil são levadas ao judiciário. Então é um número bastante alto. Quase metade das cirurgias feitas são levadas à discussão. Metade das cirurgias feitas no país, as pessoas ingressaram com a ação porque estavam insatisfeitas com o resultado. Exatamente. Seria isso? Isso. É um número bem alto, né? Considerando que... Achei bem alto também, porque... mas só porque eu acho que deve ser complicado tu comprovar, né, que realmente o erro numa cirurgia plástica, porque o que pode ser perfeito para ti, gostaria que fosse desse jeito, não necessariamente o teu corpo. Eu falo sobre de uma prótese. Muitas vezes a pessoa quer colocar uma prótese muito maior e né, a pele não comporta e menor, e aí... Pode ser que na cabeça da pessoa ela ache que foi um erro médico, né? Sim, tem bastante casos, sim. Como eu falei, 47% são levadas ao judiciário, não quer dizer que todas sejam julgadas procedentes. Nesses casos, como a responsabilidade é objetiva, né, no caso do cirurgião plástico, por se tratar de um procedimento estético, então é um pouquinho mais complicado para o médico comprovar que não houve, porque não só parte do paciente comprovar que o médico fez errado, mas também o médico tem que comprovar que não errou. E esses casos de procedimentos estéticos são bem complicados. Porque até um tempo atrás, foi vetado pelo Código de Ética Médica agora, os médicos cirurgiões plásticos faziam o tal do antes e o depois. O teu nariz vai ficar exatamente assim. Então, é igual um produto. É uma promessa? É como se fosse uma promessa, é igual um produto. Né? Eu comprei uma geladeira branca e veio cinza. Não foi o que eu comprei. Então, eu comprei um nariz assim, mas ele não ficou assim. Entendi. Claro, porque nesse caso, o médico geralmente é responsabilizado. Sim, e doutora, você até fugindo um pouco, poderia ser enquadrado no Código de Defesa do Consumidor? Sim. Sim? Sim. A maioria das relações
médicas são enquadradas como Código de Defesa do Consumidor, com exceção das demandas dos médicos do SUS. Aí não... do SUS aí não teria como. Mas geralmente nesses procedimentos de cirurgia plástica, então, pelo que eu observei. Sim, aí com certeza entra. E doutor, quais os cuidados que os médicos, os profissionais da saúde têm que tomar para não gerar, né, um processo futuro? Então, eu sempre indico que o médico deve se precaver de toda forma possível. Documento, registro, o termo de consentimento, eu acho muito importante. A gente vê bastante na prática eles não pegando esse termo de... E também muita anotação no prontuário, né, doutor? Sim, eles fazem de forma incompleta, né? Então, o termo de consentimento não é só também fazer um termo e mandar o paciente assinar. Ele tem que ser explicado, ele tem que ser detalhado. O paciente tem que entender quais são os riscos que ele vai ter com aquele procedimento, quais são os danos, pode dar certo, a probabilidade de dar certo. Então, tudo isso ele tem que estar ciente realmente do que ele vai ser submetido. E isso é muito importante. O prontuário, outro documento primordial nos processos que a gente vê, tem que ser muito bem preenchido. Né? Não adianta ir lá, a gente sabe que na correria, emergência, a correria inerente da profissão é mais complicado, mas tem que reservar um tempinho, faz o prontuário bem feito, que já começa a... Ali ele já vai ter uma segurança de que, de repente, não que não vá acontecer, mas Sim. ele vai se precaver desses fatos, né? Bastante. Doutor, nós vamos para o intervalo comercial e no próximo bloco nós voltaremos a conversar com o Dr. Alan Prats. Até lá. Voltamos com mais um bloco do programa Direito da TV e continuaremos a conversar com o Dr. Alan Prats. Doutor, qual a importância da relação médico e paciente? Bom, já continuando o assunto anterior, sim, a relação médico e paciente é muito importante para evitar as demandas. Existe um estudo que fala que 60% das demandas são evitadas a partir do momento que um paciente é bem atendido. Então, é de extrema importância o médico tratar o paciente bem, escutar o que ele tem a dizer, falar de forma simples, né, tranquila e acalentar, sempre tratar um tratamento humanizado, né? É o que o próprio Código de Ética Médica ele estabelece, que o médico tem que tratar os pacientes de uma forma mais humana. Então, essa relação é muito importante entre médico e paciente. Doutor tinha falado lá no primeiro bloco sobre as ações de medicamento e que houve um julgamento no STF semana passada, né? Eu não recordo. O que seria esse julgamento? Então, só para explicar rapidamente, a judicialização da saúde, né, mais específico, as ações de medicamento, são as ações que o cidadão entra, né, munido do seu direito à saúde, o direito à vida, contra o Estado, o município ou até mesmo contra a União, para conseguir um medicamento, às vezes de alto custo, que não está na lista do SUS, então, ou até mesmo um procedimento. Então, é mais ou menos isso que fundamenta as ações de medicamento. Na semana passada, teve um julgado do STF que decidiu o seguinte, manteve a solidariedade entre os entes públicos, então a pessoa pode entrar com ação de medicamento contra a União, os estados, o Estado ou o município, independentemente ou todos eles juntos, né, ou contra dois, pode entrar contra qualquer um. E também... Porque anteriormente, desculpa, doutor, porque anteriormente parece que existia tem que entrar contra a União, o Estado e o município, né? Isso. Agora eles... Qualquer um deles. Posso isoladamente só o município ou só a União? Isso. No nosso tribunal, aqui no TRF4, eles já estavam entendendo nesse sentido, de que são solidários os entes públicos e pode entrar contra qualquer um. Outro ponto que foi discutido nessa decisão foi a liberação de medicamento que não está previsto que não está no rol da Anvisa, não foi aprovado pela Anvisa. E isso é bem diferente,
né? Porque nós tínhamos primeiro, antes, todos os medicamentos, ainda prevalece esse entendimento, né? Que todos os medicamentos solicitados de alto custo, né, que vão à judicialização, eles têm que estar no rol da Anvisa, né? Tem que ser aprovados. E agora criou-se um entendimento que não precisa estar ali mesmo estabelecido. Num caso raro, raríssimo, o medicamento não precisa ter passado pela aprovação da Anvisa. Basta que esteja registrado em algum órgão no exterior, por conta de medicamentos raros que não... Doutor, seria o caso da cannabis? Da cannabis é um pouquinho mais diferente. Eu não sei ainda se já passou pela aprovação da Anvisa, mas... Se eu não estou enganada, aqui no Brasil não, mas tem alguns países que sim, né? Sim, é um caso que pode ser debatido na justiça, né? Pode ser que dê. Porque assim, anteriormente, então, se não tivesse no rol da Anvisa aquela medicação, não conseguiria judicialmente esse medicamento. Então, essas ações de medicamento, elas não estavam 100%, não são objetivas, né? Tem processo que o juiz dá o medicamento, tem processo que não dá, então não é um negócio certo. Doutor, a gente estava conversando, né, sobre essa judicialização das medicações, enfim, dessa grande demanda, e isso é uma situação bem preocupante, porque além do direito à vida, da saúde, ela também interfere na organização dos municípios, dos estados, enfim, de toda a estrutura, né? O que o doutor tem a dizer sobre isso? Os estados, eles conseguem suportar essa demanda alta de ações? Então, esse é o grande problema da judicialização da saúde, né? De um lado tem o direito à vida, o direito à saúde, de outro tem o orçamento limitado dos estados, né? Então, isso acaba prejudicando essas ações de medicamento. O correto, né, no mundo ideal, seria que o orçamento não fosse limitado para a saúde e todo mundo tivesse o acesso ilimitado aos medicamentos, aos tratamentos. Só que, infelizmente, isso não ocorre, né? Então, é bem complicado, é um tema bastante complexo e justamente por isso está sendo bem, não é bem objetivo, né? Doutor, eu vou me permitir ler aqui, porque essa informação é muito importante, sobre essa violência obstétrica que o doutor comentou nos blocos anteriores. E, recentemente, o Ministério da Saúde, ele publicou um despacho banindo o uso desse termo, né, de violência obstétrica, o que causou uma certa revolta na população também e em geral, enfim. Inclusive, a própria OAB Nacional, ela se manifestou quanto a esse banimento desse termo. Você acha que banindo esse termo, o problema é resolvido? Não, eu não acho. O Ministério da Saúde tentou fechar os olhos para um problema recorrente no país. Como falado anteriormente, os casos de violência obstétrica são campeões de processo no Brasil. Então, assim, tem-se um estudo dizendo que a cada 4 mulheres, uma sofre com violência obstétrica, né, no caso, na hora do parto. Então, é um número alarmante, é muito alto. Então, o despacho do Ministério da Saúde, eu até entendo algumas partes do fundamento do despacho, mas discordo completamente que, vetando um termo, seja resolvida a situação, né? O fundamento deles é feito com base de que alguns médicos, até mesmo do SUS, estão tendo muita dificuldade em atender a esses pacientes e fazer partos, porque a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, ela conceitua a violência obstétrica como praticamente qualquer ato que o médico faz contra a paciente ou que abale o seu psicológico, que cause algum dano. Então, é um termo muito amplo. Aí isso acaba trazendo muito problema para os profissionais, para as mães, para a área da saúde em geral. Eu acredito que não vetando o termo, mas sim talvez um novo conceito, né? Traga um novo conceito então para resolver. Pelo que eu, né, de fora eu vejo, não é o termo que vai fazer se resolver o problema, né? E aí eu acho que tem que ser um estudo mais aprofundado. Mas o porquê que
o Ministério da Saúde, ele se preocupou em vedar somente o termo e não fazer esse estudo mais além de... É uma boa pergunta. Eles deveriam realmente fazer um estudo, ver onde que está sendo, o que está errado, porque 1 em cada 4 mulheres é muita coisa, né? E esses casos de violência obstétrica, o grande problema é o seguinte, que também parte, né, dos médicos, porque o momento do parto é uma hora um pouquinho delicada, né? Então, não é correto o médico chegar e falar, olha, ou tu faz isso ou teu bebê vai morrer. Então, é pesado. E isso já é... E a mulher já está um pouco fragilizada com tudo, né? É um momento frágil. Então, o médico falando isso já é uma violência obstétrica. Sim. O problema é banalizar o termo. Então, muitas vezes o médico está ali, a mulher está ali no trabalho de parto, o médico vê que tenta fazer da forma mais humanizada possível, vê que não está dando certo, olha, vão ter que fazer um pouquinho mais rápido, vão ter que, né, fazer um pouquinho mais de força. Só que, claro, tem jeitos de se falar isso aí para a mulher. Né? E isso, esse é o grande problema, porque qualquer coisa que o médico faça que contrarie a vontade da mãe, já está sendo tratado como violência obstétrica. Sim. E talvez não seja esse. Doutor, para a gente encerrar o nosso programa, rapidamente eu gostaria que o senhor só falasse sobre a comissão, os objetivos da comissão, né, de direito médico, aqui da OAB Subseção Tubarão. Então, a nossa comissão, ela é uma comissão nova na cidade, né, não tinha, então nós não herdamos nenhum projeto, nada em execução, então isso é o nosso grande desafio. Nós estamos começando do zero, começamos esse ano, já tivemos algumas reuniões, estamos em 7 advogados e temos muita vontade de fazer mesmo. Temos como objetivo a fiscalização do repasse do SUS para o município, ver se está tudo certinho, atuar também em benefício do público, né, da população, no caso, nessas ações de medicamento, por exemplo, explicar o porquê que um recebe e o outro não. Dar essa ciência para a população. Isso, que a linguagem jurídica ainda é um pouco complicada, né? Então, é nosso dever passar isso para a população através de rádio, televisão, notas. Os meios de comunicação. Os meios de comunicação. E também organizar palestras, tanto para os advogados quanto para o pessoal da área da saúde. E nosso objetivo é atuar bastante mesmo em prol da sociedade. Doutor Alan Prates, muito obrigada pela sua presença no nosso programa. Eu acho que foi de suma importância para a população essa questão, né, tão relevante e preocupante para a nossa sociedade. Nosso muito obrigado. E ao pessoal de casa, muito obrigada pela audiência e até o próximo programa. Obrigada.